Vamos lá. Hoje a gente mergulha em Josué, capítulo 9. Isso aí, um capítulo bem interessante. Sim, porque depois daquelas vitórias, né, Jericó, Ai, os reis ali da área se juntam contra Israel. Uma reação esperada até. Formar uma coalizão. Pois é, mas aí tem um grupo gibeonitas que pensa diferente. Eles não vão pra força, Eles optam pela estratégia. pela astúcia. Exatamente. Armam todo um plano, um engano bem pensado, que acaba num tratado inesperado, digamos. E num dilema danado para os líderes de Israel. Hum. Ok, vamos desembrulhar isso aí. Então os gibeonitas percebem que lutar direto, sem chance. Seria suicídio, né? Contra Israel naquela fase. Total. Então eles montam uma cena toda. Se vestem como se fossem, tipo, embaixadores, um lugar muito, muito distante, É impressionante o detalhe. né? Sacos velhos nos jumentos, odres de vinho rasgados, remendados, sandálias gastas, roupa surrada. Até o pão era seco, mofado, para reforçar a ideia da longa viagem. Uma performance completa. Sim, é uma encenação que aposta tudo na aparência, sabe? Contanto que o visual do cansaço, da distância, superasse a desconfiança. Um desespero bem calculado, eu diria. É isso. Aí eles chegam lá no acampamento israelita, em Gilgal, e mandam um discurso para Josué. E qual era o argumento principal? Ah, eles falam: olha, a gente veio de muito longe. Ouvimos da fama do Deus de vocês o que ele fez no Egito contra aqueles reis amorreus e pedem um acordo de paz. Mencionando feitos específicos para dar credibilidade. Esperto. E mostram as provas, né? A comida estragada, as roupas. E como Israel reage? Imagino que com um pé atrás inicialmente. Sim, a primeira reação é tipo: ué, mas e se vocês moram aqui perto? Faz sentido a dúvida. Só que aí eles olham as provas, examinam aquilo tudo e acabam acreditando. E aqui está o ponto crucial que o próprio texto bíblico destaca, né? Qual? Eles não consultaram o Senhor. Tomaram uma decisão enorme, um tratado internacional, digamos assim. Baseado só no que viram. Exato. Aparências, argumentos, mas sem buscar a direção divina. É uma falha significativa. E a gente vê isso acontecer outras vezes, né? Essa falta de buscar a Deus em momentos-chave. Verdade. E as consequências costumam ser sérias. Exatamente. Bom, então, com base nessa avaliação, digamos, superficial, O acordo é feito. isso, Josué faz o tratado de paz, garante que vai poupar a vida deles, e os líderes da comunidade ratificam com um juramento. Um juramento solene. Para Gibeão, o objetivo alcançado. Missão cumprida para eles. Só que A gente sabe que tem uma virada, né? sempre tem, né? A verdade aparece. Pois é. 3 dias depois, só 3 dias, os israelitas descobrem que os novos aliados são vizinhos, moram ali pertinho. Imagino a confusão e a raiva do povo. Total. O povo fica indignado. Querem que os líderes rasguem o acordo, ataquem os gibeonitas. A pressão deve ter sido imensa. E coloca os líderes numa posição terrível, uma sinuca de bico, como se diz. Porque eles foram enganados, claramente. Sim, foram, mas tinha o juramento, feito em nome do Deus de Israel. E isso, naquele contexto do Antigo Oriente, não era pouca coisa. Tinha um peso muito grande. Um peso enorme. Um juramento solene, invocando a divindade, era quase como uma força, algo que não podia simplesmente ignorado, mesmo que obtido por engano. Quebrar um juramento assim podia trazer consequências sérias, até a ira divina, como eles temiam. Nossa, Mesmo tendo sido enganados, o juramento permanecia. permanecia. A palavra dada perante Deus era sagrada. E situação? E como resolveram isso, então? Bom, Josué chama os gibeonitas para conversar. Confronta eles. E eles? Eles admitem, confessam. Olha, a gente mentiu sim, mas foi por medo. Ouvimos que Deus mandou vocês exterminarem todos os povos aqui de Canaã. Fizemos isso para sobreviver. Um argumento de desespero, né? Sim. E diante disso, Josué toma uma decisão. Ele decide honrar o juramento, poupar a vida deles. Ah, então o juramento prevaleceu. Prevaleceu, mas não sem consequências. Ele impõe uma condição, uma maldição, na verdade. Que seria? Eles se tornariam servos perpétuos, especificamente rachadores de lenha e carregadores de água. Servos para sempre. Isso. E não era um serviço qualquer genérico. O texto diz que era para toda a comunidade e, de forma bem específica,
para a casa do meu Deus. Ah, ligada ao serviço do tabernáculo, então. Exatamente. Na época, o tabernáculo que era o centro do culto, e depois isso se estenderia ao serviço no Templo de Jerusalém, se a gente pensa no quadro maior. O que isso significa? Significa que o plano deles, nascido do medo e da astúcia, não resultou na morte, mas numa forma de integração. Uma integração subordinada, claro, servil, mas ainda assim uma integração à comunidade de Israel. E isso foi resultado direto da força daquele juramento. Impressionante como um juramento feito sob engano teve esse poder todo de definir o futuro deles. Totalmente. Então, resumindo essa história toda, a gente vê a esperteza, talvez o desespero dos gibeonitas funcionando. Sim, o plano deu certo, no sentido de sobreviverem. Vemos a falha de Israel, né? Não consultar a Deus num momento crítico. Uma lição importante ali. Talvez, acima de tudo, o peso de um juramento feito perante Deus, que mesmo vindo de um engano, não pôde ser simplesmente descartado. Moldou o destino de um povo. Exato, e isso nos leva a uma reflexão que vale até hoje, né? Qual seria? Como a gente lida com compromissos que assumimos? Às vezes, talvez de forma apressada ou com informações pela metade, e depois a verdade aparece ou entra em conflito com outras obrigações, outros valores que a gente tem. Verdade. Como equilibrar a palavra dada com a verdade descoberta depois. Pois é. A história de Josué e dos gibeonitas não dá uma resposta fácil, mas certamente convida a gente a pensar sobre essa tensão, sobre a complexidade de manter a palavra mesmo quando a origem dela é complicada. Uma questão ética que atravessa o tempo, eu acho.